porque vocês dormem, né? Tem a vida de vocês. Mas que o tempo que vocês passam dentro da prefeitura, que vocês são agentes públicos, vocês estão pensando no desenvolvimento. Vocês estão pensando na melhoria do município de vocês. Então a gente precisa, vocês são um eixo para a gente tem capacitação, a gente tem fórum, a gente tem uma série de ferramentas, porque a gente acredita que o agente de desenvolvimento é a cara da nova gestão pública. Vocês são pessoas engajadas, que querem fazer, que querem acontecer e que conseguem fazer muito bem o que o prefeito colocou, que é o elo entre o que a sociedade quer, o que a sociedade espera e a prefeitura. Até para dizer para os empresários quais são as dificuldades que a prefeitura tem, o que a prefeitura gosta de comprar, o que a prefeitura não compra, né? Então vocês são muito importantes na implementação. E aí, com esses 4 eixos, a gente criou um indicador da implementação da Lei Geral. Esse indicador é uma forma da gente conseguir mensurar o nosso trabalho, o trabalho de vocês, que é auxiliado pelo SEBRAE. Esses eixos deles foram pontuados, eles têm uma pontuação que vai gerar uma pontuação final no indicador. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais pra frente. E qual foi o resultado que a gente projetou? Bom, a gente precisa que os nossos gestores públicos tenham mais consciência do papel dos pequenos negócios. Então, esse é o resultado, isso é uma coisa que a gente espera. A gente espera, no nosso trabalho, que a gente consiga falar com os prefeitos e eles entendam com os prefeitos, com os agentes públicos, com todo mundo que está no município, que eles entendam o papel dos pequenos negócios. Até 2017, a gente espera implementar a Lei Geral em 3.054 municípios. É um desafio muito grande, porque implementar é muito suor, é muito trabalho da nossa equipe do SEBRAE aqui. Eu queria fazer um agradecimento aos SEBRAE estaduais, porque o trabalho de vocês é sensacional. São vocês, assim como a União, os estados e municípios, né? A gente está lá no SEBRAE em Brasília, pensando as estratégias e são vocês que colocam isso na rua. Então, para a gente é muito importante o trabalho de vocês. Muito obrigada. Então, é esse o nosso desafio, que é bem grande. E conseguir que todos os municípios que implementaram os façam nos 4 eixos. Porque a gente criou alguns critérios, e dentro desses critérios você não precisa ser maravilhoso em todos os eixos. Você pode fazer um mais ou menos e fazer os outros de uma forma melhor. Mas para que o município consiga se desenvolver, que a gente tenha uma melhoria do ambiente de negócios de fato, a gente acredita que esses 4 eixos, que não são a lei inteira, porque lembra que são 11, a gente está em 4, a gente não está nem na metade dos temas da lei. Se eles funcionarem bem, a gente já vai ter um país muito melhor. E a gente conseguir envolver a sociedade no processo. Porque se a gente está trabalhando aqui, todos vocês, e um agente público trabalha para isso, a gente trabalha para a sociedade. A gente trabalha para a gente ter os empresários e a sociedade, todo mundo junto, porque faz parte do espaço público, o Estado, o governo e a sociedade. Então a gente precisa que a sociedade esteja nesse caminho. E quais foram as alternativas, né, as escolhas que a gente teve que fazer? Bom, primeiro a gente teve que escolher os eixos. E eu já expliquei para vocês por que a gente escolheu aqueles 4. A gente teve que pensar no roteiro de perguntas, porque a gente pensou, tudo bem, vamos falar sobre o uso do poder de compras. Aí eu vou medir, você é de Brasil, né? Você é de Salto, São Paulo. Como é que eu vou medir no Gama e em Salto, São Paulo, a implementação, os eixos? Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente pensou, vamos criar um roteiro de perguntas, porque aí a gente consegue se guiar. As perguntas, elas não são em si o resultado do trabalho, elas são uma forma da gente conseguir se guiar, uma forma da gente chegar em algum lugar e da gente ter respostas, da gente ter parâmetros. Bom, a gente vai colocar evidência nas perguntas. Por que a gente vai colocar evidência nas perguntas? Porque a gente espera fazer com que a informação flua. Uma das metas do SEBRAE Nacional é que a gente tenha informação. E uma coisa que a gente estuda muito nos municípios, mas eu não sei como é que faz, mas eu nunca vi. Então, a ideia de você ter evidência no sistema é você conseguir ter um banco de dados para dizer assim, eu nunca fiz uma estágio de 30 mil. Como é que eu vou fazer? Eu entro no sistema e eu tenho vários municípios que fizeram e eu posso
Então, todo mundo aqui pode entrar, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão, qualquer pessoa do planeta pode entrar, porque a internet está ali, livre. E uma outra escolha que a gente pensou é: quem lidera o processo não é o Sebrae, quem lidera o processo é o AD. Ele tem que ser o cara responsável por fazer girar todo o sistema. Qual foi a decisão que a gente tomou? Bom, para a gente medir os nossos resultados, para a gente medir o nosso trabalho, a gente criou um sistema de monitoramento da implementação da lei geral. Quem aqui conhece o sistema? Quem já viu o sistema? É por isso que eu estou vendo umas carinhas de dúvidas. A gente vai ver umas telas, não se preocupem, todo mundo vai conhecer. As evidências são fornecidas pelos agentes públicos, porque tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, um dos princípios da administração pública é a transparência. Então, a gente não precisa fazer nenhum documento. Os documentos, eles existem e eles são todos públicos. E aí, uma outra decisão, porque o Sebrae, a gente se empolga. A gente se empolga muito, a gente gosta muito de trabalhar com vocês, com o município. Esse é um tema muito apaixonante, melhorar o ambiente de negócios. É um trem muito legal, que faz muito bem a gente. E aí a gente tem uma coisa assim de: não, vamos fazer, não, vamos ajudar. Calma. O Sebrae, ele só auxilia. O responsável pela mudança no município é o gestor público, são vocês. São as pessoas que estão na prefeitura, são as pessoas que estão ali servindo a sociedade, são os agentes públicos. O AD é fundamental na criação de oportunidades para os pequenos negócios. Então, assim, o AD, ele não é só um guardião da lei geral, porque tem muita gente que fala assim: não, mas o AD é para implementar a lei geral. Não, o AD não é isso. E uma das coisas que o AD faz é fomentar a implementação da lei geral no município, mas o AD está ali para pensar no desenvolvimento. E vocês vão ver amanhã com o André que a gente pensa em desenvolvimento como uma forma de você dar liberdade para as pessoas. Então, o desenvolvimento é uma coisa muito maior, o papel de vocês é muito maior. Vocês têm que pensar no desenvolvimento. E esse é o sistema de monitoramento da lei geral. Quem nunca viu, está ele aqui. O endereço dele não é o endereço mais amigável do planeta, mas a gente está tentando dar um jeito de criar um endereço mais simples. Mas é só pedir para o pessoal do Sebrae, é só entrar no portal do desenvolvimento. Vocês entrarem no portal, quem aqui já entrou no portal do desenvolvimento? Opa, muito bem. Lá no portal tem um banner grande na lateral direita, escrito Sistema de Monitoramento da Lei Geral. Então lá vocês conseguem ir direto e não precisa colocar esse frankenstein no navegador de vocês. O sistema é bem simples, ele é super amigável. A gente tem uma parte aqui principal e um menu lateral que vai explicar um pouco melhor o que é a lei geral, as metas, como é a lei geral na prática, os itens, explica um pouco melhor os itens que a gente escolheu, fala sobre o papel dos gestores públicos, tira algumas dúvidas, e aí tem um ponto que todo mundo aqui devia estar, que é aqui, ó, boas práticas. A gente tem uma série de relatos, pequenos relatos, de municípios que conseguiram fazer coisas muito legais e que deram muito certo dentro da implementação da lei geral. Então, no próximo evento que a gente se encontrar, vocês têm que virar para mim e falar assim: Cecília, sabe onde eu estou? Eu estou nas boas práticas, porque o meu município é sensacional. Empreender no meu município é bom demais e eu sou tão bom que eu estou nas boas práticas do sistema de monitoramento. Então, o trabalho de vocês é uma vitrine. Você pode chegar para o prefeito e falar assim: prefeito, eu estou lá, eu estou nas boas práticas. O nosso município é referência. Então, isso é uma forma de vocês mostrarem o resultado do trabalho de vocês. Aqui, no menu principal, a gente tem um item que é chamado Ver Questionário. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou sobre um roteiro de perguntas. Esse roteiro de perguntas está aqui. Então, vocês podem clicar aqui, escolher o ano, escolher o estado e achar o município de vocês. Então, lá vocês vão ver como é que está o município de vocês. Assim, o que vocês informaram para o pessoal do Sebrae, como estão os municípios de vocês. E se você entrar no seu município e falar assim: não, isso aqui eu já faço, você perceber que tem alguma coisa que você faz que está dizendo que você não faz, é hora de você falar com o pessoal do Sebrae
vocês mostrarem que vocês estão fazendo bonito. Porque aqui vocês podem comparar o município de vocês com outros municípios. A gente vai ver as telas aqui mais pra frente. Ó. Aqui é o questionário. Então eu tenho aqui, ó, eu coloco o ano, o estado, o município e tenho o resultado. Aqui eu tenho os eixos. E aí, o mais legal de tudo está aqui, ó. Em cada pergunta, eu tenho um arquivo que me mostra como é que eu estou fazendo aquilo que a pergunta me diz. Então, se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem ler algum documento, está aqui. A gente tem uma experiência muito legal no Amazonas, que teve um município que ligou para a técnica, para a analista do Sebrae e falou assim: como é que é o sistema mesmo? Porque o TCE está aqui e tem algumas coisas que já estão lá super organizadinhas no sistema que eu queria mostrar para ele. Então, eles usaram o sistema de monitoramento para mostrar para o TCE o que eles estavam fazendo. Esse aqui é a tela que mostra o indicador, né, da implementação, como é que está o município em cada eixo. E aqui a gente tem a comparação. Então, eu posso escolher até 5 municípios para poder acompanhar como é que eu estou, como é que é o meu desempenho em cada um desses eixos. Então, como é que eu estou em relação aos outros, no uso do poder de compras, em cada um dos 4 eixos. Então, aqui eu posso mostrar para o prefeito. Prefeito, eu estou numa região, tem 5 municípios aqui do nosso lado, a gente está na Amazônia. Ou então, falo assim, prefeito, Deus é mais, está todo mundo fazendo tudo e a gente não está fazendo nada. Olha como a gente está saindo mal na FICA. E só para a gente poder terminar, porque senão eu vou passar muito do tempo, qual é a história que a gente está contando? Qual é a história que a gente quer contar? Bom, hoje a gente tem 1.709 municípios no Brasil que implementaram a lei geral. 50% é a média de participação dos pequenos negócios nas compras dos municípios, por aquilo que foi declarado por vocês. Em 2012, o que significa essa média de participação? Em 2012, isso significou 17,9 bilhões comprados dos pequenos negócios. Ou seja, as prefeituras compraram 17,9 bilhões de pequenos negócios locais. Só que, isso podia ser 60, para uma projeção, isso podia ser 60 bilhões. Como nem todos os municípios compram, e nem todos os municípios fazem valer os artigos da lei geral, e a gente vai conversar sobre isso de tarde com o Zanin, ele vai estar aqui para dar dicas para vocês de como é que vocês fazem isso, a gente está perdendo um dinheirão. Então parece que é muito dinheiro, só que podia ser 60 bilhões rodando nos municípios. E está indo para a China, está indo para outro lugar, está indo para outros municípios. Então a gente tem que pensar como que a gente faz para ficar esse dinheiro lá. A gente tem 1.246 salas no empreendedor, que são locais onde o empresário pode ir e consegue resolver os problemas dele. A gente tem 883 municípios que dizem fazer licitação até 80 mil. E 39,4 é a média de inserção do MEI na base dos municípios. O que é uma tristeza, né? Porque o MEI está ali, o MEI está perto da prefeitura, a gente tem como ter os dados, a gente tem como ter acesso. E o microempreendedor individual, que é uma figura tão importante, está sendo deixado de lado. Então, a gente tem que pensar em como que a gente facilita o uso do MEI e como a gente traz o MEI para a prefeitura. A gente tem experiências muito legais de AD que fizeram sites para poder dizer quais são os serviços de MEI prestados. Tem um monte de cadastro, tem um trabalho com os MEIs para eles poderem crescer, virar microempresas e começar a gerar mais receita para a prefeitura. Então, a gente tem que cuidar deles. E a média de dias de abertura de empresa hoje declarada são 4,8 dias. E a gente tem 1.836 agentes que têm plano de trabalho. Ou seja, já pensaram nas suas ações e que estão caminhando. Quem aqui tem plano de trabalho? Quem aqui conseguiu fazer pelo menos 50% do plano de trabalho? Boa, parabéns para vocês. Vamos lá, a ideia de ter um plano e a gente conseguiu cumprir. E aí a minha pergunta para vocês, para terminar, para a Sabrina, vamos lá. Qual é a história que vocês vão contar? O que é que vocês vão dizer para a sociedade, para os cidadãos do município de vocês, para o prefeito de vocês, para a prefeitura de vocês, para os pares de vocês?
E aí, só para a gente estratificar isso, a gente tem 17.491 perguntas nos municípios que estão no Sudeste, porque a pessoa pode falar assim, tem um monte de evidência lá, mas é no Sul, é no Norte. Não. Tem um monte de perguntas, um monte de evidência dos municípios que estão fazendo acontecer no Sudeste. E a gente também tem um monte de pergunta no Centro-Oeste, aqui só o Sudeste, mas foi esse, no Centro-Oeste do país. A gente tem consultoria. O Sebrae Estadual, eles têm consultoria para ajudar vocês. Eles têm capacitação. Quem aqui já fez uma AD avançada? Vocês gostaram do curso? É um curso muito legal, que tem uma pegada um pouco diferente do AD básico, porque no AD básico a gente está falando sobre os eixos da lei. No AD avançado a gente vai pensar em PPA, a gente vai pensar em projeto, a gente vai pensar em formas maiores. Então, vamos usar a capacitação, porque o Sebrae tem meta para fazer vocês se capacitarem. Quem aqui está inscrito no portal da UC? Sebrae. O Sebrae. A gente tem uma universidade corporativa, a gente tem uma linha de sigla, né? A gente conseguiu abrir a universidade corporativa para vocês. O Sebrae tem uma série de cursos, milhares de cursos, de negociação, de administração de tempo, de muitas coisas que como vender para a prefeitura, como comprar, tem uma série de cursos que estão online e que estão à disposição de vocês. Então, entrem no portal do desenvolvimento, vocês vão ver um banner lá escrito Universidade Corporativa Sebrae. Os cursos são todos de graça. Então, vocês podem se capacitar muito. É muito bom, é muito legal, tem muito curso, muita coisa, muito tempo. A gente tem Facebook, a gente tem portal, a gente tem uma série de ferramentas. A gente manda SMS para vocês. Quem aqui recebe SMS? Só para a gente poder ter uma noção. Alguém já recebeu alguma mensagem no celular falando sobre a lei de agentes? Então, a gente precisa ajustar os cadastros de vocês. Porque se vocês não estão recebendo, é porque o cadastro de vocês não está atualizado. Porque a gente manda um monte de mensagem. Se vocês não recebem pelo menos 2 mensagens por mês falando sobre os ADs, é porque o cadastro de vocês está desatualizado. E aí corre para o pessoal que você vai para falar, olha, eu não estou recebendo, anota o meu telefone correto aí. Porque a gente tem o telefone de um monte de gente. Mas como muda muito e tem essa coisa que eu tinha, que eu claro, que eu vivo, eu tenho um monte de telefone, as pessoas acabam se perdendo. Então, nos ajudem a ter o cadastro atualizado de vocês. E aí, só para finalizar, eu queria deixar um pensamento com vocês, que é o seguinte: os planos mais bem elaborados do mundo não valem o papel no qual foram escritos se você não conseguir realizar nada. Ou seja, a gente tem que pensar em metas, a gente tem que pensar em ações, a gente tem que pensar na avaliação do que a gente está fazendo, a gente tem que pensar em resultados. Mas a gente tem que pensar em fazer as coisas. A gente tem que só pensar, a gente tem que agir. E vocês são a nossa esperança de municípios mais fortes. E vocês são agentes públicos. Antes de serem agentes de desenvolvimento, vocês são agentes públicos. E a gente espera